Hoje a gente tem uma entrevista com um mágico internacional que já está esperando a gente, então vem comigo, vem comigo. Hello, would you mind giving me an interview, please? No problems. What would you like to talk about? Galera, vocês conhecem esse cara? Rafael Baltresca, mágico brasileiro que estava em cartaz no Magic Castle em Hollywood. Pois é. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar de volta aqui ao Brasil para conversar com meus amigos mágicos. Bal, como foi essa experiência? Pois é, Léo, foi incrível, né? Para quem não conhece, o Magic Castle é uma sede, né, um ponto aí mundial dos mágicos, localizada em Hollywood, na Califórnia. E é isso, é um castelo onde pessoas leigas, não só mágicos, frequentam para ver mágica. Então todos os dias passam 200, 300 pessoas, das 6 da tarde até meia-noite, 1 da manhã. E entre indas e vindas eles assistem shows de close-up, shows de palco. Então é isso, foi uma semana que eu fiquei lá, do dia 16 de julho até o dia 22, 23 de julho. Ao todo foram 26 apresentações. Nós tínhamos 4 por dia, né? No primeiro dia eu fiz 2 só. Então foi isso, de segunda a domingo, toda hora tinha mágica. Como foi esse convite para participar do Magic Castle? Bom, eles tiveram a Semana Portuguesa de Mágicos. Eles têm todos os anos, essa foi a segunda vez. E no caso, um português ficou de fora, por conta pessoal, por algum problema deles. E o André me ligou e falou: Baltresca, a gente precisa de um mágico para o Magic Castle. Você está interessado? Você não é português, mas como você fala português, talvez você possa entrar. Aí eu fiquei felicíssimo, né? Uma experiência assim. E mandei vídeos falando inglês, fazendo mágicas. Eles queriam pessoas que fossem originais, que tivessem atos originais, que pudessem apresentar uma boa mágica. E aí eu mandei, fui selecionado. Como foi representar o Brasil num lugar de visibilidade mundial, Hollywood? Como foi a sua sensação brasileiro no Magic Castle? Olha, foi muito bom e eu posso dizer que foi difícil, né? Porque eu acho que eu fui o 4º brasileiro de toda a história a ir ao Magic Castle. Então, para mim, era uma grande incógnita, né? Como é que vai ser? Porque ninguém sabe exatamente o que acontece lá dentro. Para quem não sabe, é um lugar que não se pode filmar e não se pode tirar fotos, a não ser pela equipe deles. Quer dizer, tem coisas que a gente não sabia o que ia acontecer, né? Então, para mim, foi demais. Tinha alguém que você admira na plateia? Algum mágico que você conhecia que, de certa forma, te deixou nervoso na apresentação? Olha, parece mentira, mas acho que eu não fiquei nervoso, não. Nenhum dia. A gente ficava meio tenso, né? Mas passou mágico como Max Maven, passou pelo Magic Castle, passou Howard Hamburg, que eu admiro muito, um cartomago. Sempre tinha alguns mágicos, os famosos, por lá, né? Mas é isso, não me deixaram nervosos, não. Ao contrário, eles deixam a gente muito à vontade. Porque, por exemplo, na minha sala, foi a sala de close-up. Era uma sala feita para o close-up. Então tinham 18 lugares na plateia. A plateia estava em degrau. Quer dizer, era tudo feito para o mágico. Então a gente se sentia muito bem estando lá. Queria que você deixasse uma dica, então, para quem está assistindo. A gente está falando para mágicos, alguns que estão começando. Uma dica para quem quer um dia se apresentar no Magic Castle. Pois é, Léo. Muitos mágicos americanos me perguntavam por que a gente vê tão poucos brasileiros no meio da mágica aqui fora. Né? O Brasil, que é um país super populoso, mais de 200 milhões de pessoas, por que a gente não vê mágico aqui? Eu comecei a me perguntar isso. Eu não sei, algo me diz que os mágicos eles não querem se mostrar para o mundo. Parece que o brasileiro ele se fecha aqui e não sai. Não precisa ir para os Estados Unidos, mas você tem congressos na Argentina, vocês têm congresso aqui no Uruguai, que estão super perto e a gente pode sair. Outra coisa, eu vejo que os mágicos lá fora, principalmente no Magic Castle, eles são muito originais. As coisas que eles fazem são únicas. Você vê que tem a impressão do mágico, tem a cara dele, tem a personalidade dele. E muitos mágicos no Brasil a gente vê se baseando sempre na cópia. Sempre no que todo mundo faz, sempre no que a gente vê em vídeos de mágica. Então assim, se eu pudesse dar uma dica seria essa. Comece a investir no que é original, no que é criativo. Coloque a sua marca, a sua impressão nos seus números de mágica e não copie. Sabe? É natural a gente copiar durante um tempo só da nossa vida. A gente começa com o mágico, mas depois a gente tem que quebrar isso para ir para o que a gente sabe fazer de melhor, que é ser nós mesmos. Então seja você mesmo na mágica, coloque a sua cara, a sua impressão, a sua história, porque aí sim a sua mágica vai ser vista com outros olhos. Quem sabe um dia a gente não se vê todos lá no Castelo Mágico. Esse foi o Rafael Baltresca. Seja único, apareça, que um dia você chega lá. Valeu, Bal.
Tchau, obrigado, até mais.